sociedade, para atender a sociedade. E não uma invenção da sociedade, o Estado para atender ao Estado. O Estado não pode ser todo poderoso. Muito obrigado, deputado. Desculpe aqui o entusiasmo. Não, eu que agradeço e aprecio muito o entusiasmo. O entusiasmo é o que nos mantém andando e sonhando sempre, né? Eu consulto ao senhor Edson Dorta, se ele deseja também fazer suas considerações. Pois não. Eu gostaria, até porque o deputado Machado ele fez um questionamento direto. Apesar dele não estar aqui, eu gostaria de responder algumas questões que ele levantou, né? Que eu acho que é importante para as pessoas que permaneceram aqui no plenário, para entender um pouco a nossa posição, que segundo ele ficou confuso se há um processo de privatização ou há um processo apenas, como foi colocado pelo deputado Jorge Bittar, de conjugação entre o privado e o público, né? Então, felizmente, eu sei que muitas pessoas aqui que estão aqui defendendo os interesses privatistas não vão gostar, mas eu estou aqui para expor a posição dos trabalhadores dos Correios e a posição da população brasileira. Eu não concordo, e nós, trabalhadores dos Correios, fizemos várias manifestações aqui, que não há um processo de privatização em curso dos Correios, apesar de que ela permanece ainda uma parcela pública. Eu citei aqui a franquia, é um processo de privatização, que entregaram na mão de famílias o controle de agências dos Correios, para que essas famílias elas tenham milhões de reais do fruto do trabalho da categoria dos Correios. E eu não concordo, aqui eu gostaria até de uma forma diferenciada, mas corroborar com a colocação do presidente no início, de que a medida provisória ela é uma decisão arbitrária. E a maneira como foi aprovado a medida provisória 532, no afogadilho, que eu lembro muito bem, foi no final de ano, como agora, numa correria danada para aprovar. Eu nunca vi uma aprovação de uma medida provisória tão rápida como foi a 532. E ela abre, sim, a possibilidade de transformação dos Correios, que hoje é uma empresa pública, em uma empresa de sociedade anônima, para que haja o processo de privatização quase integral dos Correios. É uma preocupação nossa, dos trabalhadores dos Correios. Nós não aceitamos essa medida provisória 532, é uma medida do Poder Executivo, concordo também com o presidente. Foi todo esse corpo técnico que propôs essa medida provisória, como o presidente dos Correios falou, foi composto pelo Ministério das Comunicações, pelo Ministério do Planejamento e, se eu não me engano, pela Casa Civil e o próprio presidente da ECT. Não foi uma discussão elaborada com os interessados, como deve ser uma lei. É uma herança da ditadura militar que mudou o nome para medida provisória, um decreto-lei, uma herança, e que dessa maneira ainda não, nós, trabalhadores dos Correios, nós não engolimos essa medida provisória. Queria deixar bem claro aqui. Em relação, só para concluir, eu queria dizer o seguinte, em relação às condições dos trabalhadores. Nós achamos que há possibilidade de contratação de muitos trabalhadores nos Correios. E que a concorrência, eu concordo que o objeto aqui do debate é simplesmente a linha de fronteira entre onde o Correio vai atuar. E eu percebo que há uma preocupação de que uma empresa pública possa atuar no mercado onde tem interesses privados. Agora, eu não percebo no Brasil e na mentalidade que existe no Congresso Nacional de barrar o monopólio de outras empresas privadas em relação aos pequenos e médios empresários.
Eu não percebo, por exemplo, na questão da Coca-Cola. Eu não percebo, por exemplo, na questão da Rede Globo, aonde poderiam estabelecer condições para que outras organizações pudessem ter concessão para se comunicar com a sociedade. Nós temos que ficar no monopólio da Rede Globo. Então, eu acho que se é para ser neoliberal, se é para ser defensor do livre mercado, eu acho que não tem que se preocupar se o Correio, que é uma empresa pública, está atuando no mercado onde tem empresas privadas. A lei da livre negociação, a lei do mercado neoliberal, que o Estado é mínimo e não interfere na regulamentação, não interfere no poder econômico dessas empresas, ela estabelece que o Correio, apesar de que o pessoal tem esse medo de que o Correio é grande e vai consumir o mercado, ela estabelece que é livre mercado. O Correio tem todo o direito, na mentalidade neoliberal, de atuar nesses mercados do celular, de atuar no mercado da questão do malote. Então, nesse sentido, eu queria aqui que tivesse uma coerência também, nesse sentido, de que, por que tanta preocupação se o Correio está atuando nesses mercados? O que nós aqui da Federação, nós discordamos, é que para atuar nesse mercado, para promover o desenvolvimento da empresa e o suposto acesso desse serviço à população, tenham que precarizar as condições de trabalho, colocar os trabalhadores dos Correios em uma situação quase de semi-escravidão, onde estão precisando trabalhar de sábado, domingo, feriado, trabalhando por R$1.000, e ainda quando chega uma campanha salarial, não se tem a disposição de negociar os interesses da categoria nas mesas de negociação, como há 2 anos nós temos que ir para o TST negociar essas questões. Então é nesse sentido que nós aqui, como representação dos trabalhadores, nós estamos colocando para essa comissão. É o interesse nosso de debater esse assunto, mas nós queremos que seja discutido com os trabalhadores e com a sociedade o interesse da empresa brasileira como empresa pública. E não um falso debate de que a empresa pública não está para ser privatizada, porque nós estamos vendo. Eu disse aqui uma coisa, que é um dado da própria empresa, a empresa poderia também colocar no seu relatório, que tem mais de 10.000 motes, mão de obra temporária nos Correios, que trabalham de 3 em 3 meses para entregar essas correspondências nas casas de pessoas que nunca viram essa pessoa, e depois de 3 em 3 meses, eles são demitidos e se contrata mais motes para ficar fazendo esse rodízio. Então, eu queria colocar aqui, porque é uma preocupação. Se a preocupação que, como colocaram vários deputados, é a entrega na ponta, a entrega da correspondência na casa, a qualidade do serviço para a população, nós precisamos melhorar as condições de trabalho dentro dos Correios e contratar trabalhadores concursados, aonde eles possam desenvolver esse trabalho com estabilidade e sem o excesso de serviço que está sendo colocado hoje na empresa brasileira dos Correios. Muito obrigado, eu agradeço a participação e é o convite da comissão para que a gente pudesse expor esse pensamento. Nós que agradecemos a sua participação. Eu apenas concedo a palavra mais uma vez ao nosso presidente dos Correios para que ele faça suas despedidas e alguma observação final para nós encerrarmos a nossa reunião. Muito obrigado, presidente. Eu quero agradecer ao senhor, suas palavras, seu debate, o debate dos demais deputados aqui, deputado Jorge Bittar, a possibilidade de debater com o ministro Edson Vidigal, nobre ministro que eu já tive a oportunidade de conhecer anteriormente, quando ainda era ministro do